Chegamos na China. Aí, ó. Pra quem acha que na Ásia o povo não treina. E aqui eles fazem os alimentos, né? A comida que vão oferecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canhão, meu amigo. Mas aí eu olhei dentro do balde lá do cara, tava meio escuro as frutas. Falei, não. E dali. Cortaram a mão dele e levaram lá pra... Chegamos na China. Não. E aí? Mentira! Estamos em Malaca. Malaca ou Melaca. Eu prefiro falar Malaca. É, melhor do que Só Melaca. que dizem que os dois estão certos, tanto Malaca quanto Melaca. Pra você. Aí, galera, ó. Já vamos começar com um que é bem turístico aqui, ó. Eu nem falei. E aí, galeres? Chegamos. Voltamos pra Malásia. Ó, isso aqui é bem turístico aqui da galera, ó. Tá vendo como é enfeitado? A galera anda assim, ó. E aí você paga ali e vai andar. O carinha de bicicletinha te puxando do lado e você curtindo o visual de Melaco ali, ó. É uma bicicleta mesmo, aí eles colocam, bola alguma coisa ali e você pode já andar. tá nas últimas ali, será que não entra pedalar? Não, e é só tiozinho, bem tiozinho mesmo. Olha que bonitinho. Agora a gente vai entrar no pesadelo do Rodrigo. É, mercado com imã de geladeira e chaveiro? Exatamente! Várias lojas e eu vou... Lojas iguais, que você entra em todas? Acho que aqui... Olha, tem uma viajante igual nós aqui, ó. E eu vou entrar em todas. Ó, um peixe tirando água pela boca. Esse peixe não tá legal. Ai, gente, eu quero uma água de coco. Vamos pegar uma água de coco? Começar? Ah, eu queria achar uns brasileiros aqui. Seria legal se nós deixássemos os brasileiros aqui. Todo lugar que eu vou, eu quero sempre achar uns brasileiros. Pega um coconut pra nós. Pega aí e vê quanto que é um coconut. Bem Fala que gelado. nós é chegado do Nômade Raiz, do André. A gente vê muito ele, então a gente assiste por tudo que ele vai, quer um coconut. Agora a gente vai imitar ele hoje e pegar um coconut. E aonde que pede, será? Será que é lá dentro? São comprida, conseguiu pegar ali um pouco. Consegui pedir um coco, galera. Ai. Tá bom, mas meio que aquele coco tailandês lá estragou pra mim todos os outros cocos do mundo, porque ele é muito melhor. E mais durian, né? Durian. O mais amado por todos. Aqui é meio... Aqui, ó. Ai. E, gente, eu achei que não passava nenhum carro, nenhuma moto por aqui, mas passa todo mundo por aqui pelo meio e dane-se. Tem bastante lojinha fechada. Achei que ia estar mais lotado aqui por conta da quantidade de pessoas que tinham lá atrás. E eles dão a colherzinha pra depois comer, ó. A massinha do coco. Super produções. Tirando várias fotos pra ficar só pra mim guardado, porque eu não posto nada. Ou entra lá no nosso Instagram, que tá quase chegando a quantos? 1 milhão. 1,5 milhões de seguidores. Gente, Ó, é isso aqui. Um templo que tem a mesma pintura do templo que a gente viu lá em Singapura. O dragãozão ali, bolado. Lindíssimo, né? O Goku. Olha isso aqui, as escritas, a pintura. Ó, o rato. Ele dá uma horta aqui. Isso é um rato? Não, um esquilo. Eu acho que é um esquilo, né? Parece um rato. É um rato, sim. É um esquilo, é um rato. Eis a dúvida do que É que isso é. aqui. Especialistas aí, deixa nos comentários que Se é um rato ou um animal é esquilo. esse aqui. Pra mim é um esquilo voador. Pra mim é um rato. Ó, um tigrezão, bonitão. E é tudo saltado, né? Em 3D, assim, a pintura. O tigre aqui não tá legal também, não. Rapaz, bolado, trem bem feito. Aí, ó, pra quem acha que na Ásia o povo não treina, não tem alguma figura que eles admiram, ó, esse carinha aqui, Pega da Tukwira. Doutor da Tukwira, será? ó. Acho que sim. Ganbong Leong. Aí, ó, Mr. Universo, Mr. Malásia, Mr. Ásia, Mr. Melaca. O pensa. pai dos bodybuilders da Malásia. E fica aqui, ó, eles construíram um negocinho só pra ele.
Pra vir aqui, você tirar foto, aí tem uma vaca aqui do lado também, um elefante, um dragão. Pra quem achava que o povo não tinha um shape bom, achamos alguém. Que coisa, é só ler aí, se vocês quiserem saber. Mas legal, né? A gente ainda não tinha visto nenhum ponto assim com estátuas desse estilo. Primeira vez. E as bolinhas chinesas aqui na frente. E a galera tudo sentada aqui. Eu não vou filmar, porque a hora que eu virei a câmera, eu acho que eles não gostam muito, não. Realmente. Ó, um mini Sô. Tinha um desse daí, ó. Em Porto Velho tinha. Será que esse também a gente coloca a mão dentro da boca deles? Porque na Argentina tem um lugar que a gente coloca a mão na boca dentro de um bicho desse e diz que dá sorte. Ah, eu já tô louca pra entrar aqui, ó. O que tem? Sei lá, só olhar. Olha que bonitão. O que é aquilo ali, será? Vamos olhar. É chá. É um negócio só de chá. Você pode comprar ali, preparar. Nesses negócios, será que é ouro? Deve ser banhada alguma coisa, né? Será que é banhada ouro? Provavelmente não. Todo no estilinho. Pensa se eles não gostam. Aí, galera, pra quem achava que aqui o pessoal nunca tinha telefone daquele que a gente ligava, estilo orelhão, né? Olha aqui, ó. Um antigão. Moeda ainda. Colocava a moedinha aqui, eu acho que recebia o troquinho aqui, ó, se você colocasse a mais. Tem até um cadeado para ninguém roubar, bem antigo. E você conseguia ligar para quem você quisesse. E é assim, ó, Unifone. Na frente de uma casa muito doida. Na frente disso aqui, ó, que a gente não sabe o que é, mas bem bonitão. Olha, bem estiloso, grande. E aqui tem mais um templo na frente também, ó. Vamos ver se a gente consegue filmar ali. Se eu não for atropelada antes. Eita, moça. Cruzar ali com os porteiros. Opa, dale. Ó aqui, ó. Olha. Mas é um templo mesmo. Todo bonitão, hein? Que lindo. Aqui é outro. Louco. As pinturas deles, as organização deles são muito bonitas. Será que a gente consegue entrar nesse? Vamos ver. E ó, a gente conseguiu entrar só na parte de fora, Liberado a né? gente até aqui porque nós estamos com as vestimentas. É, ó, a gente tá assim e como você pode entrar é dessa forma aqui, ó. Olha que lindo, muito bonito. A cor. Aí aqui é um altar, né, para eles fazerem as oferendas. Tudo muito bonito lá dentro também. A arquitetura. E é só gente idosa, ó. Só pra mim que tem aqui, ó. Incenso pra todo lado. O cheirão de incenso ali, ó. Tem uma Anabelle lá no... Lá dentro. E ó, um gato. Aqui tem muito gato. E esses gatos são bonitão, bonitão. Olha o tamanho desse gato. Que lindo. Então, Ó, a aguinha dele, a ração. mochileiro raiz. Ali, ó. Dá um alô pra ele. Acho que ele não entende a nossa Fala língua, comigo. senão a gente já tinha falado. Ó, e a gente continuando por aqui. Agora a gente achou um templo hindu deles. Aqui, ó. Na mesma ruazinha que a gente achou o templo chinês. Ali, ó. Hi! E o templo hindu. Permitiram a gente entrar. Ó. Tira o chinelo, amor. Excuse me. Olha que bonito que é. Também tudo bem feitinho. Ó, aqui é um templo hindu. A gente nunca entrou. É a primeira vez que a gente entra no templo hindu. Tem ali as oferendas, laranjas. Os deuses dele. No hinduísmo o ano também é diferente? Ah não, é 19/1/2026. É igual ao nosso. E olha no chão como que é as cerâmicazinhas deles. Que bonitinha. É muito interessante, né? Coloridão os trem. É bem colorido. E aqui são os vários altares que eles têm. Aqui é um. Eu acredito que seja para cada deus deles. Aqui é outro. Ó, aqui é onde eles preparam, eu acredito que o alimento, né? Que eles vão
oferecer, a gente não entende bem sobre isso, né? Sobre essas crenças. Então eu vou falando o que vem na cabeça, assim, o que eu acho que é. Ó, aqui é um outro altar, uma outra oferenda que eles estão dando pro Deus deles. Olha aqui, o rapaz foi fazer a oração dele ali, aí eu não quis filmar. Vamos? E aqui eles fazendo os alimentos, né? A comida que vão oferecer. Ó, a gente tá em mais um templo aqui. E esse tem aquela bolinha que eu falei pra vocês que a gente viu na Argentina. De colocar a mão ali dentro e mexer. Eu não vou fazer, porque eu não sei se é permitido aqui, né? Mas aparentemente parece que sim, que é possível. E pelo que parece, toda essa rua aqui, ó, que a gente tá, é tudo de templo. Lá na frente tinha um chinês, aqui um hindu, aqui outro chinês. Tinha uma mesquita também. Tinha uma mesquita também. Ali dentro, ó, esse tá fechado, mas pelo jeito funciona também. Você pode entrar. E você vai andando e também vai vendo vários cafezinhos que você pode sentar, tomar um café, comprar algumas coisas antigas, né, que eles têm aqui para vender. E a gente viu a galera, ó, eu acho que aqui é algum negócio de alugar roupa. A gente viu umas meninas com essas roupas típicas daqui tirando foto na frente dos templos, assim, de saltinho, tudo arrumado para vir para cá para tirar foto. Então, se é algo que vocês gostam, se alguém gostar, né, é uma opção também. E muito sorvete aqui a gente viu. Olha aí, ó, que é um restaurante, pelo jeito, mas eu acho que não tá funcionando, não. Aqui, ó, o estilo de roupa que eu falei pra vocês, ó. Pelo jeito aqui também é um lugar de alugar, tá vendo? 48 ringgit. Aí o preço, ó, pra você alugar uma roupa dessa. Assim, não é muito o meu estilo e eu não achei muito bonitinho, sendo bem realista. Senão, se eu tivesse gostado, achado bonito, eu ia alugar. Rodrigo, gostou dessa roupa? Não é que eu não gostei, é que eu achei... E passarinho, gente. Olha que bonito isso aqui, as pinturas. Ó, uma geisha, né, que fala? Creio que sim. Uma geisha aqui. Apesar de que geisha, eu acho que é japonês, né? Ai, essas culturas. Eu não entendo e vou falando. Ó, tem umas pedras escritas aqui. Tá escrito quem plantou. Ah, Plantado pelo embaixador da China. que legal. Então essa árvore aqui, quem plantou foi o embaixador da China. Esse é o mais perto que a gente vai chegar dele também. Aqui mais uma. Quem plantou? Putz, o Tundatuque Seritama, Isso aí. Foi ele. governador de Malaca. E aqui é o ponto das fotos da galera, tirar. Mais um, ó. Se vocês quiserem Esse ler. foi acho que o primeiro-ministro da Malásia. Aí. Não, de Melaka. E chegamos ao ponto que nós queríamos chegar. Gente, esse aqui é o rio mais famoso aqui da Malásia, de Malacca, né, que divide a cidade nova da cidade antiga e é considerado um patrimônio da Unesco. Isso aqui, ó, é um patrimônio mundial da Unesco. Visite Melaka 2025. Aí, ó. Eu vou ter que fazer uma máquina do tempo aí. Já tá desatualizado, né? Estão precisando atualizar. Olha os barquinhos. Ali, ó. Isso, é bem famoso fazer esse passeio de barquinho no entardecer, porque diz que tudo fica iluminado, ó, já tá ficando iluminado, né? Aí você pode pegar o barquinho e conhecer. Aí vai contando as histórias, em torno de 30 a 45 minutos de passeio. Tá achando que é só Veneza, rapaziada? Aí, a Veneza Malaya. Olha o Capitão Gancho. Capitão Gancho, olha! Tem as duas mãos. Sei lá. Portuguese Wall. Muralha portuguesa.
Aqui em Melaca teve um tempo que teve. Que os portugueses estiveram por aqui. De verdade mesmo? Testou? Gente do céu, eu acho que isso aqui é de verdade, tá? É? É? É decorativo? Não, dá pra tirar? Aqui, ó. Não, atirar não dá, né? Com certeza eles... Dá, nós acende aqui, ó. Pavio aqui, ó. Ah, ó, socava a bombona por lá e dali. Era um forte deles, né? De defesa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canhão, meu amigo. Ah, aqui, ó, onde tinha a guaritinha. Vamos lá, nós vamos ficar de lado aqui agora. Tá vigiando aí? Tá ouvindo alguém aí? Tem alguém falando ali, ó. Vai ter algum show, será? Ah, não, é o chamado. É algum chamado para oração deles. Allahu Akbar. A menina continua entregando nas fotos. Essa menina, nós tá vendo ela tirando umas fotos conceitual já faz tempo, tá? Ela entrega. Cada lugar ela tira uma foto conceito diferente. E aquele ela de falecida em cima do canhão. Não, porra, velho. Que personagem. Olha aqui, pessoal. Se você quiser dar uma volta nesses barcos, ó, a gente chegou no ponto deles. Aqui fica o estacionamento e aqui é o preço. Para adulto e estrangeiro, que é no nosso caso, Estacionamento é top. 50 ringgits. Para dar uma volta de quantos minutos? Só Jesus Cristo sabe. Mas eu tinha lido que é em torno de 30 a 45 minutos que você dá de passeio, ó. E aí vai enchendo os barquinhos ali e vai sair para dar uma volta e conhecer Melaca de uma vista diferente, né? E ao redor aqui do lago, do rio deles, você vai andando assim, ó, vai achando um lugar para você tomar sorvete, lugar para você comer. É tudo cercado por barraquinha, né, de comida. A gente até viu umas frutas cortadas ali. Até fiquei meio assim, será que eu pego uma frutinha cortada para comer? Mas aí eu olhei dentro do balde lá do cara, tava meio escura as frutas. Falei, não, eu já não tenho uma experiência muito boa. Quando eu fui pro Oman, quando a gente passou pelo Oman, fiquei uma semana passando mal de ter comido. Comer tudo que via pela frente. Gente, olha, em minha defesa, eu sou uma pessoa que o que eu vejo o povo comendo, eu também quero comer. E eu sou vermenta. Aí o que aconteceu? Chegamos no Oman, né? Na nossa escala, tava lá de boa. Aí era 12 horas de escala, a gente foi pra sala VIP. Aí eu fui comendo. E era carneira aquilo lá, né, que eu comi? É, cordeiro. Cordeiro, eu peguei um cordeiro lá pra comer. E só depois que eu descobri que o cordeiro bem feito, ele não tem cheiro, ele não tem gosto forte. Eu não entendo. Se você entender, comente aqui embaixo como que é a forma correta de comer um cordeiro, de fazer um cordeiro. Ele tava com um cheiro bem forte, assim, sabe? No meio do arroz. E eu comi. E eu passei mal pra caramba. Dentro do avião. Dentro do avião. Gente, foi... Nem vou caravela. falar aqui, ó. Rapaz, os caras pra entrar dentro de um trem desse de madeira aí, pra cruzar o oceano, tinha que ser homem mesmo. Ah, mas era grande. Será que isso aí realmente foi usado ou tipo, só foi feito pra demonstrar como eles viajavam, tipo uma cultura aqui da galera? Acho aí, que é que uma lindão. que usava, mas fizeram tipo uma modificação pra ficar parecendo. É, pra ó. ficar Olha mais lá, ó. fixo. Vamos que aproxima aqui? Ó um canhãozão, a boca do canhão aqui. Janelinha ali, ó. E é muito grande, tá? Vou ver se tem como lá dentro. Tá fechado.
Vai ser hoje que nós vamos entrar na caravana. Queria traduzir aqui, mas não tem internet. Um ônibus de turismo aí. Esse daqui é desse chinês. Então, o mercado municipal em frente. Vamos entrar lá dentro? Outro museu ali. Não vamos também, porque já tá tudo fechando. Fica tenebroso, né? Fechado assim. Estamos perdidos sem destino. E a gente tá aqui no estacionamento, na parte de cima de um outro museu. E olha o tanto de luzinha, olhando aqui de cima, aquelas bicicletinhas. Pelo jeito, quem chama mais atenção é quem tem a música melhor, a luz maior. E, gente, eu e o Rodrigo tava conversando aqui, enquanto a gente espera o nosso Grab para ir pro mercado. Parece que a gente tá lá no interior do Brasil, sabe? Aonde você falou que parece que você tá? Se falar pra mim que eu tô em Ouro Preto, Minas Gerais, eu acredito. É igualzinho, pelo tanto de luz que tem na beirada de um rio, assim. Parece que a gente tá realmente no interior do Brasil. As casinhas de arquitetura portuguesa aí, morro também, montanha aqui. Aqui, ó. Tem um museu lá em cima, um museu aqui. Museu, eles são fanáticos por museu, pelo jeito. É um pedacinho do Brasil aqui na Malásia. Ó as musiquinhas que toca. E galera, mais um dia que a gente resolve sair. E olha aqui. Chuva! Alguém estiver precisando de água aí na plantação, de chuva em algum lugar, é só chamar nós. Não, a gente não saiu nem um dia. Deu sol pra dar, vender e distribuir. Aí no dia que a gente resolve sair, vem e Onde vai chove. pra fora de casa, chuva. É isso, agora a gente vai decidir o que a gente vai fazer e pronto. Bom, galera, a gente decidiu continuar e a gente encontra vários desses... É mini templo, né? Que eu chamo, eu conheço assim, por vez. Sim, é a casinha do espírito. Amor. Pra ele chegar aí, ficar na casinha, comer os trem que o pessoal deixa ali, beber os trem que o pessoal deixa ali e não entrar pra dentro das casas de verdade do pessoal. Aí a gente passa por eles, né? Aí tem abacaxi, tem várias coisas. E porque eu olho pra baixo, porque olha isso aqui, ó. Essa cidade não foi feita pra nós, pedestres, andar. É muito buraco. Se você tá olhando pro alto, tu cai dentro do buraco, se quebra todo. A gente decidiu, e mesmo assim, continuar andando hoje. A chuva deu uma estiada, o sol tá querendo aparecer. Então a gente vai tentar fazer o que a gente tem que fazer hoje, porque é nossos últimos dias em Malaca. Então a gente tem que aproveitar esse tempinho para terminar de conhecer a cidade. E a gente vai num lugar bem turístico aqui. Eu já vi vários vlogs no YouTube, vi no TikTok também, vi em tudo que é lugar. E eu quero comer uma sobremesa em específico, por isso que nós estamos indo lá. E aí a gente mostra tudo aqui também. E sem saber, nós voltou foi pro frevo, galera. Tem que ir reto aqui, ó. Olha a quantidade. Será que tem algum brasileiro por aqui? Brasil! Já passei por uns 3, 4 casal. Brasil? Ninguém nem me respondeu. E ó, e nesse lugar que não parece ser um café, gente, confia no processo. É só entrar, que é o café. Tem várias coisinhas, sorvete, souvenir. Olha aí. Tem até camiseta, ó, de Malaca, da igreja deles. Daqui, ó. E aí, a gente já tá com uma mesa, você tem que chegar aqui e esperar parado, que aí o carinha do café, eles vêm te atender. E o povo não esperou, só entrou. E é isso aí, né, galera? E olha que bonitinho. Um charme. Bem... E aqui está o Rodriguinho. E a gente estava no lugar errado. E olha aqui. E olha o tamanho da fila que tem que esperar para ter lugar. A gente vai sentar aqui e esperar por alguns minutos. Quem sabe a gente tem sorte. Mas olha que bonitinha. É bem hypadazinha essa cafeteria mesmo. E eles já te dão o cardápio aqui, ó. Você na fila mesmo. Pra já ir escolhendo.
Então bora olhar, né, o que tem por aqui. E nosso primeiro pedido chegou, a gente pediu algo bem tradicional aqui, ó. Esses torrados, esses pão torrado, com esse ovo mole. Eu não gosto de ovo mole. Opa, chegou! Olha aqui a sobremesa. Eu só vim nesse lugar por conta dessa bendita sobremesa. Olha que linda. O meu medo é ser muito doce, porque as coisas daqui são muito doces. Eu esqueci de pedir com pouco açúcar. É bom! Gente, é bom! É salgado! Eu já tava esperando salgado. É salgado! Hora da verdade. Pam, 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 pam. É gostoso, só que é exótico. Não é salgada? É um salgado. Não é salgado, mas tem sal. Agora essa daqui eu quero experimentar muito. Eu vou tirar uma foto dela e quando eu for provar eu mostro aqui. Eu viajo o mundo é pra isso aqui, ó. Dimensão cultural. Torrada. Uma espécie de pasta de amendoim, só que é de coco, né? De amendoim. Doce no meio, queijo. Tipo uma tapioca de arroz dentro. E aqui, o molho. É um ovo meio quase cru. Você coloca shoyu, coloca sal e pimenta. Dá uma chuchada aqui, ó. E o pior. E dali. E o pior é bom. A gente achou que ia vir uns bolinhos de arroz assim, né? Mas vem tipo uma folha de tapioca dentro Uma dele. tapioca de arroz, bem doce. E é o que dá o charme no negócio. Se vocês virem aqui, pede com a folha de tapioca. Um conselho que eu dou a vocês. Muito bom. Pode ir novinha, a Ana não quer não, mas é beleza. Ah, não, eu não gosto de ovo mole assim. Me comenta aqui embaixo, gente, se vocês gostam de ovo assim ou ovo com a gema mais frita. Porque eu não gosto, o Rodrigo ama, como vocês podem ver. Comenta aqui quem tá certo, eu ou o Rodrigo. Eu tenho certeza que é ele, mas tudo bem. Vai que o trem tá derretendo. Bom, galera, agora eu vou experimentar a sobremesa, que eu vim aqui só pra isso. Mas olha só, daquele tamanhão que tava no início do vídeo, olha o tamanho. Ela derreteu, ó. Qual a composição? Vai esse pedaço de massa aqui para enfeite, feijão vermelho, deve ser feijão enlatado, e coco. Leite de coco, raspa de coco, tudo de coco. É um gosto meio... só... já é tipo um suco de coco. De qualquer água de coco. É um suco de coco, mas sem uns pedacinhos de coco. Sei não, sorvete não. E o feijão eu achei que era doce. Mas é um feijão normal, enlatado, que eles jogaram aqui. Parece muito bom, hein? Não, gente, não tá bom. Ah, tem um macarrãozinho aqui também, vamos provar. Deus me livre disso aí. Jogando meu ovinho, olha. Tá filézinho. Não gostei. E a gente veio aqui só pra provar isso, não foi? Foi. Nota. Ó. Pô, eu nem sou grande fã de coco, então a chance de eu gostar disso aqui é mínima. Negativa. Sim. Sorvete de creme derretido com leite de coco. Bem barato o leite de coco. Um macarrão não, cara. Um macarrão feito de sagu. Nossa, verdade. E é isso. Só isso, tem nada demais. Você vai ver sem graça. Não é tão ruim assim. Eu achei que era. Péssimo, é péssimo. Talvez pra você ter falado que era péssimo, eu achei que ia ser pior. Não achei tão ruim não. Mas é. Nota 3. E quanto ficou a conta?
com 10% do garçom e tudo, o que que você paga imposto e o atendimento, né? 10%. 60 links e 20 centavos. Deu 51,90 os pedidos, mais a taxa de serviço 5,19, mais um imposto de 3,10. É isso, pessoal. Foi o nosso. Brasil, hein? Pobre imposto que nem Malásia. Imposto de 3,10. Foi isso. Foi o nosso café barra almoço barra lanche da tarde. E bora. Terminamos de tomar um cafezinho da tarde e olha a alegria na cara da Ana com o coração partido. Gente, eu tô muito decepcionada. Sabe assim, quando você vai naquela expectativa toda e de repente. É, a expectativa é a mãe da frustração. Ah, mas precisava ser tanta frustração Tava com assim. hype lá em cima. A cafeteria que a gente veio, cafeteria que a gente veio Que a errado gente aqui. errou, né? Ó, o tempo que a gente passou aquele dia tava fechado. Hoje tá em funcionamento. Será que a gente pode entrar? Eu acho que sim. Não sei. A gente pode entrar, tio? Vamos. Todo mundo tá aqui dentro? Hello! E ali você pode acender a velinha. É isso. Esse não é tão enfeitado quanto os outros, mas as pinturas são bonitas também. Esse é Né? menorzinho um pouquinho. E tem uma galera, ó, altos chineses lá. Sim, eu acho que são o povo importante por aqui. Ó, e acho que o morango do amor é famoso somente no Brasil. Aqui também tem, ó. Aqui, ó. Só que é assim, com uva e o açúcar em cima, caramelizado. Tem a uva verde e o moranguinho. E o povo aqui passa, meu filho, se matando, mordendo esse morango, tá? Que dá até medo de quebrar o dente. Não é ideal pra mim, velho. E aqui é a entrada, ó, da Shine Natal deles. E se você quiser passar o dia aqui futricando as coisas, você passa. Que é a Jonker Street. Que calor! E galera, aqui é onde a gente está agora é as ruínas, né, que os portugueses construíram aqui. Para vocês terem ideia, os portugueses estiveram por aqui. Eu até brinquei com o Rodrigo, né? Falei, o povo tá aqui tudo tirando foto, tudo registrando, ó, fazendo ali com tour. Falei, gente, nós temos origens portuguesas. Eles jogaram moeda ali, ó. Aqui. Eles jogaram moeda ali dentro. Eles podiam dar essas moedas para nós. Eu falaria de português com eles, né? Ó, isso aqui eu pesquisei. São as lápides dos povos que morreu. Que top extremo. E são grandes chefes de navios, guardiões. Então tá tudo escrito aqui, ó. Mas o corpo do bicho tá onde? Tá tudo lá. Não, Essa tá aqui dentro caixinha, não. hein? Será que tá aqui? Tá dentro dessa caixinha, será? Não sei. Entrar no meio do tour do pessoal aqui. Você bota a moedinha aqui bem pra frente. Não dá pra ver ali. 妈妈，你过来，小小的地狱，这是什么？这个上面有地狱。 Olha aqui que legal. Um carro antigo, que Carrão da lindo. máfia ali. Que legal, velho. Ah, não tem como descer lá. Não tem como descer por lá, né? Ó, uma casa antiga. Aqui a gente vê... Trancado lá entrando. A gente vê muito dessas construções aqui, porque como os portugueses passaram por aqui, ó, essas construções mais antigas, assim, no formato que a gente conhece aí no Brasil. Aparentemente virou um museu essa casa aí, mas certamente um granfino morava aí. Olha, e aqui é um dos lugares que a gente mais viu museu. Nunca vi tanto Um museu. dentro do outro. O povo aqui gosta de preservar as coisas, tá? Acho que eu ouvi uma música da Anitta ali. Música da Anitta.
Será que tem alguém no Brasil? Brasil? Olha aí, só chinês. Deve ter um TikTok, anúncio do TikTok. Ó, já volto. Madeiro, vai lá até em cima. Dando Ali, a estátua do um giro, jesuíta. né? Girando 360. Olha a estátua do jesuíta que tá enterrado lá dentro daquela lápide lá do povo que fica jogando moedinha. Vamos lá, trocar uma ideia aqui. Ah! Esse aí é o bicho que tá sem uma mão. Já ouvi falar desse camarada aí. Cortaram a mão dele e levaram lá pra Vaticano, um trem assim. Não tenho certeza da informação. Mas depois que ele morreu, que é a mão que ele usava pra batizar o pessoal aqui. Então, Gente, eu tô tentando tirar uma foto astérica aqui, sem ninguém atrás. Olha ali, ó. Todo lugar que a gente vai, aqui os asiáticos, eles gostam de tirar uma foto, tá? se você quiser, eu tiro esse daí pra você tirar foto. Ah, eu odeio vir em um lugar turístico e tem turista. Também não gosto, não. Sou bom na foto, não sou não? Oi? Falei. Ficou bom? Ficou. Então bora. Bora que eu vou mostrar agora a parte principal daqui. Qual que é a parte principal daqui? Olha só, o povo 2 aqui anos, como 6 se meses, veste. 8 meses. Olha ali. Legal, né? Bem é cosplay que fala? Todo no estilo. Brinca. Toda Yu Yu Hakusho. Aqui é famosa. Não é introdução não, o nome é famosa mesmo. Dá uma olhada aí. 2个孔啊。 Famosa, uns 511. Ui! Leana, hein? Oi. E essa aqui, ó, é a famosa Porta de Santiago. Quando os portugueses chegaram aqui em 1855, eles fizeram, né, aquele forte que lá em cima que a gente estava e desceu, e colocaram aqui a entrada. E quando os britânicos chegaram para tomar o lugar dos portugueses, enquanto o chefão, né, falou, explode tudo, pode pipocar, vamos colocar isso tudo pro chão. Aí ele parou, eu penso assim, ó, que ele tava aqui, bem aqui, aonde eu tô. Aí ele parou, olhou para essa porta, aí ele viu aqueles bichinhos desenhadinhos lá, aí ele falou, nossa, muito bem feito, gostei dessa porta, destrói o resto, mas deixa essa porta aí pra mim. Aí ele acabou deixando a porta, mas destruiu todo o resto do forte deles, porque lá de cima dá de ver toda a cidade. Então, os portugueses acreditavam que aqui era uma rota de especiarias muito importante para eles. Depois eles descobriram que não era uma rota tão importante assim do Oriente, mas até descobrir, eles acabou tomando aqui também. E foi na mesma época que o Brasil, os portugueses chegaram no Brasil, foi quase ali na mesma época. Então, gente, ao mesmo tempo que eles estavam aqui, eles estavam aí, ó, viu? E construíram isso aqui. O que eles deixou? Pra todo lado. E o que eles deixaram no Brasil, né? De bonito? Nada. Porque não tem um lugar desse aqui, ó, que a gente vai lá visitar e fala que os portugueses deixou. Acho que tem. Tem? Nunca vi. Se tem, gente, comente aí pra mostrar que eu tô errada. Porque até onde eu sei, por tudo que eu conheci, eles só levaram. Não deixaram. Enfim, é isso. Rapaz, tem uma casa do Batman ali. Bora lá nela. Bora, mas pra entrar precisa de roupa adequada, se não me engano. Mas eu sempre estou com roupas adequadas. Toma! Essa construção aqui é maneira, hein? Esse aqui é simplesmente o Istana Kesultanan Melak. É, lá dentro tem... Como que fala? É encope real, sabe? Das vestimentas, dos quartos, de como era antigamente. Até as roupas, se você passar, ó, você vê várias estátuas. E é tudo como que era, né? E aquela bola de ouro lá? 这应该是叫那个什么
Vamos? Não sei, o que é aquilo lá? Oi? O que é aquilo lá, aquela bola de ouro lá? Não sei. Quer ir lá? Não. Tá muito longe. Então vamos dessa. Vamos que tem uma coisa nunca vista antes. Que a gente vai mostrar aqui agora. Daqui uns... Até chegar lá a gente vai colocar aqui. Um alien.